Oi, leitores! Chegou a hora daquele momento delicioso da gente pensar nas melhores leituras que a gente fez. Chegou a hora, então, do vídeo do canal Comparando Livros de melhores leituras de 2023. Eu já quero saber a sua lista de melhores do ano. Eu adoro saber para já pensar nas minhas próximas leituras. Acho que todo mundo sabe como funciona esse vídeo. Eu só vou fazer uma lembrança de que eu tô falando aqui de mais de leituras do que do próprio livro. É uma lista pessoal e uma lista que não significa que esses livros foram lançados em 2023, foram as leituras que eu fiz. Então esse ano eu dividi em blocos. Vocês vão entendendo ao longo do vídeo como é que eu dividi como é que tá a organização desses blocos. O primeiro, que o ano passado eu fiz, são, para botar no mesmo vídeo, são dos quadrinhos imperdíveis. Eu trouxe 2 quadrinhos que eu considero imperdíveis. Caso você não conheça, já deixo aqui minha sugestão para você conhecer. O primeiro é esse calhamaço, que é o Berlim, do Jason Lutz. Aqui a gente tem a temática da Alemanha, logo no finalzinho da Primeira Guerra, até a ascensão do nazismo em Berlim, como título do vídeo. Só que o peculiar do Jason Lutz é que ele escolheu tratar da ascensão desse ódio, a ascensão do partido nazista e o início da Segunda Guerra Mundial sob o ponto de vista de pessoas comuns. E o segundo quadrinho imperdível, eu vou de Fabian Tomei, que já é meio freguesia aqui do canal, e o seu Suzette. Esse quadrinho eu recomendo primeiro para quem gosta do tipo de projeto gráfico. Os desenhos do Fabian Tomei, eu acho que tem um estilo tão assim específico, e o uso das cores dele sempre me surpreende, como ele utiliza muitas coisas para contar a história. E Suzette, a gente tem um quadrinho que vai falar do tema da retomada de algum desencontro que a gente pode ter tido lá no passado, e talvez não seja tarde demais de se voltar para encontrar novamente aquela pessoa que a gente se desencontrou lá de trás. Sem contar que a gente tem aqui um tema muito gostoso, até raro de ser desenvolvido na maioria das histórias de ficção, diga-se de passagem, que é a relação de uma avó com sua neta. Como é que acontece essas gerações tão distantes poderem interagir e formar aí uma relação de amizade? Será que isso é possível? O Fabian Tomei vai mostrar aqui nesse quadrinho. O próximo bloco, eu tô dizendo aqui que vai ser o não ficção, sendo que um livro de não ficção vai ficar mais pra frente, eu vou explicar tudo certinho. Fica tranquila que você vai entender. Então, nesse bloco de não ficção, eu começo com o livro que eu acho que se popularizou aqui na nossa comunidade, entre os meus colegas, que é O Assassino da Lua das Flores, do David Graham. Fico muito feliz que esse ano a gente pôde conhecer e divulgar bastante esse trabalho. Esse é um livro que estava na minha estante já, acho que há um ano mais ou menos. Acho que eu peguei ele e comprei em 2022, pensando em uma curiosidade minha de conhecer o surgimento do FBI. Só que depois, até por conta de todo o alvoroço que estava chegando a hora de estrear o filme do Martin Scorsese, eu pude ver que tinha também esse pano de fundo dessa história da comunidade Osage dentro do petróleo nessa região dos Estados Unidos, o que me deixou ainda mais interessada. É um assunto que eu ainda tinha mais interesse ainda do que a própria estrutura e surgimento do FBI, tá? Esse livro, ele me lembra muito a forma, é um livro escrito por um jornalista, que é o David Graham, e ele me lembra muito a sensação que eu tive da primeira vez que eu entrei em contato com o Laurentino Gomes, porque ele coloca um relato de uma forma muito parecida de uma ficção. Tem horas que a gente fica lendo aqui, por exemplo, O Assassino da Lua das Flores, e fica vendo como que realmente parece até uma história de ficção, do jeito que ele está contando, quando na verdade toda a beleza, tá? E até a instigação da curiosidade do leitor tá muito no jeito que ele conta, instigando sempre a gente a querer avançar e conhecer mais, sem ficar só jogando fatos. Laurentino Gomes, quando eu li o 1808, lá atrás, ainda começo do meu hábito de leitura, foi essa sensação que eu tive. Tava lendo história sem parecer tanto que eu tava lendo história. O segundo livro de não ficção é o Byung-Chul Han. Eu acho que
vai sempre parar aqui nas listas de melhores do ano. Eu fico com a impressão de que ele não vai mais ter assuntos para tratar. Parece que ele já entrou no... Que nem o Bauman, né? Que quando começou a falar de liquidez, da coisa do líquido, dava a impressão de que já tinha meio que esgotado. E eu fico com a impressão que o Byung-Chul Han vai esgotar, mas ele... Cada vez que eu vou lendo mais um livro dele, ele tem novidades para contar nessas ramificações, da gente entender as nossas relações, especialmente no século XXI, especialmente depois do alvoroço da tecnologia e o nosso comportamento humano, né? Então, a expulsão do outro foi o Byung-Chul Han, que eu li em 2023, que me chamou muita atenção. Olha, eu já vou deixar um aviso para você que gosta de entender um pouco o que a tecnologia interfere nas nossas relações, como é que tá a nossa cabeça hoje no século de 21. Se você quiser se compreender como sujeito e nessa compreensão que a gente procura aqui no canal Comparando Livros, é um dos temas que a gente trata aqui. Dá uma olhada se você está inscrito, porque o Byung-Chul Han, eu sinto que eu tô devendo um vídeo para falar agora com um conhecimento, um grupo de livros que eu já li dele. Eu tenho outros aqui que eu ainda quero ler. Já dá, e eu fiz até um curso da Casa do Saber sobre o Byung-Chul Han. Eu tô doida pra gente conversar e juntar um pouco esses livros do Byung-Chul Han, e aí a gente poder ter uma discussão mais centrada nele, porque ele tá muito espalhado aqui no canal, tá? Então em 2024 a gente com certeza vai falar mais de Byung-Chul Han. O próximo livro foi meio agora no final do ano, ali pelo mês de outubro, em que eu conheci o Richard Sennett, de um livro que já tá aqui há uns 5 anos, eu acho, que é O Declínio do Homem Público. E esse é um livro de não ficção, esse aqui é bem robusto e que é um assunto que eu ainda quero trazer mais pra frente do canal, porque eu quero ler outros livros do autor. Nesse aqui é um 4º volume de uma estrutura de pensamento dele. Eu só fui descobrir no meio da leitura, mas eu consegui entender. Pode ser até que eu precise voltar, mas eu consegui entender muito bem. E que vamos pensar o nosso comportamento no público e o que mudou ao longo da história. A gente se comporta publicamente da mesma forma que a gente sempre se comportou? O que a gente leva da nossa intimidade para o espaço público? A gente hoje precisa, como a gente encara esse espaço público? É um espaço que a gente se sente confortável? Ou é um espaço que a gente não se sente tão confortável de operar? Até que ponto a gente desempenha papéis no espaço público? Ou, quem sabe, hoje talvez a gente esteja levando muito da nossa intimidade para o espaço público. Isso aqui é sensacional, com certeza está nos melhores de não ficção. Eu vou falar de algo que fica até chato, porque eu fiquei falando praticamente o ano todo dessa trilogia, que é a trilogia das imagens da mulher no Ocidente moderno, estudo da Isabelle Anchieta. E nesse ano vai para a lista de melhores o 2º volume desses estudos dela, que ela estuda as imagens de Maria e Maria Madalena. Peguei certo? Peguei. De Maria e Maria Madalena. Quando eu fui pegar o 2º volume, eu entrei nessa série por conta da minha curiosidade do tema das bruxas. Eu gosto muito da utilização da imagem da bruxa ali no final da Idade Média, muito para demonizar a mulher, né? E aí no 2º volume eu imaginei assim, não tem tanta coisa para explorar Maria e Maria Madalena, mas Isabelle Anchieta arrasou no estudo dela de como que as mudanças de imagens que fizemos dessas duas mulheres interferiram. E nós somos aqui no Brasil reflexo da cultura europeia, né, gente? Então é demais. E fica então o convite para você, se você quiser conversar aqui comigo, eu ainda vou trazer vídeo exclusivo pra gente falar dessa série desde o comecinho. E em 2024 ainda pretendo fechar a trilogia com chave de ouro aqui, pensando nas imagens das estrelas de Hollywood, que a gente vai, acho que quando eu for ler, eu não sei se ela vai tratar do assunto, eu vou tentar associar pelas imagens do Instagram também, porque essa coisa de estrelas de Hollywood, eu acho que se pulverizou muito nas pessoas comuns aqui, entre aspas, famosas,
de influenciadores, tá? Influenciadoras, porque aqui ela tá muito no universo de mulheres, tá? Bem, para fechar a lista de melhores de não ficção desse grupo, eu trago esse livro que aparentemente simples, mas trouxe tantas vertentes de pensar o tema da utilidade. Eu amei como esse livro abriu a minha caixinha para pensar por que muitas coisas que a gente faz e como que foi a mudança de mentalidade, especialmente para a modernidade, ali a partir do século XVIII, de enaltecer a razão e a utilidade. Então ele futuca, o Notio Ordini futuca pra gente refletir com diversos pensadores. Claro que ele vai passar em vários, então ele não vai aprofundar nenhum, mas quantos pensadores e quantos autores pensaram e ficaram desde lá de trás falando do que é a utilidade. Por que a gente cada vez mais quer trazer a utilidade naquilo, em praticamente coisas que... Por que você lê? Você lê porque é útil, então você conta os livros que você lê, então você faz planilha em Excel. Você faz planilha em Excel para quando você tá tranquila, mas será que os sentimentos vão passar por uma utilidade também? Será que você dança? Você gosta de dançar? Você canta, então você canta porque aquilo é útil para você. Que utilidade? Como é que você quer quantificar isso tudo? Esse livro vai fazer você pensar um pouco sobre isso. Vamos ao próximo bloco, porque é o bloco de poesia. É um bloquinho, porque tem 2 livros de poesia que eu sinceramente não esperava que eles deixassem essa marca, porque eu tenho lido poesia meio passando batido, muito legal, mas esses 2, então, como eu já comentei no vídeo de aprendizados, né, Wisława Szymborska com poemas, essa poetisa polonesa, que eu fui conhecer por conta de uma outra leitura que eu fiz, que foi o Casas Vazias, que teve vídeo no canal em 2023. Olha, eu recomendo os poemas da Wisława, especialmente até para quem não tem hábito de ler poesia. Isso aqui é sensacional. E também o meu querido Manuel de Barros, que eu me apaixonei. Eu acho que eu tinha lido coisa na internet, alguns fragmentos, mas a imersão mesmo no Manuel de Barros, eu vou deixar aqui uma antologia, que é um resumão das melhores coisas dele, mas eu já providenciei aqui, já comecei a ler outros livros. Eu vou deixar esse que é o meu preferido, mas eu já comecei a ler outros livros de poemas dele, sem contar que eu acho essa coleção da Alfaguara, lindas capas, o projeto gráfico. Eu vou dar não é muito comum, mas eu vou dar uma de estética de livros aqui, que por sinal em 2023 a gente até fez uma reflexão sobre essa coisa louca da estética, tá? Bom, próximo bloco, agora a gente vai para ficção, livros maravilhosos e incríveis, assim, aquela curadoria tirando assim o melhor do melhor de 2023. Então, por onde que eu começo? Tá, vamos começar por uma autora até clichê. Eu acho que tem muita gente que ama ela, né? Que a ama, que é a Virginia Woolf com Ao Farol. Esse livro é incrível. Acho que quando eu li, é o segundo romance da Virginia Woolf que eu leio. E o primeiro foi o Orlando. E o Orlando não deu aquela coisa de pensar em algo, a não ser que a ideia do livro é muito boa, tão maravilhoso quanto eu pude perceber aqui com o Ao Farol. Eu acho que esse talvez entre na categoria junto com A História da Sua Vida, que eu acho que A História da Sua Vida, que é um conto do Ted Chiang, acho que continua sendo meu preferido. Então esse é meio que meu segundo preferido, história pra gente pensar o tempo, pra gente refletir de forma que a Virginia Woolf dá meio que um tapa na nossa cara, assim, de pensar as dimensões e o relativo, tanto que relativo que o tempo é. Isso aqui, de certa forma, ele tem uma coisa que eu estava pensando outro dia, que ele é um livro que ele traz um impacto antes de terminar.
E normalmente as coisas se fecham de uma leitura, normalmente, por mais que tenha a trajetória maravilhosa ou os cliffhangers, as reviravoltas, mas o fechamento é que traz o impacto de tudo o que aconteceu na leitura. Eu acho que esse é um dos poucos livros que tem um impacto antes de terminar, sabe? Então, com certeza tá na lista de melhores. Olha, eu vou falar de um que ele não tá no radar, assim, geral aqui da nossa comunidade, mas que eu chamo a atenção para ele. Ele foi o primeiro livro que eu terminei de ler em 2023. E é uma história tão surpreendente, A Vendedora de Livros, de Cynthia Swanson. Um livro que deixa a gente perdida. Já tem um tempo que eu percebi que eu gosto de histórias que me deixam perdidas. De histórias que não estão muito organizadas, até pelo próprio enredo. Então, esse é um tipo de história que mistura sonho com realidade. Tem uma trama, assim, também muito interessante. Então, fala dos desejos, tem um drama também muito... Não posso revelar nada, porque tudo a gente vai descobrindo aqui ao longo da leitura. E foi assim uma surpresa gostosa começar o ano lendo um livro de tanto impacto quanto esse aqui. E que na hora que você termina, eu terminei de ler esse livro e eu fiquei, meu Deus, o que essa escritora, o que ela fez, né? Então olha só, é um livro não tão comentado, tá? Então dá uma olhada para ver se você se interessa por ele. Esse aqui foi agora já vou para 2 extremos, tá? Já tô agora no final do ano. A ficção científica é um gênero que é bem difícil ter esse impacto de dizer assim, olha, não tem defeitos, porque é um gênero que eu tenho um pouco de dificuldade, apesar de gostar. E eu trago aqui Os Funcionários, muito por conta de Olga Ravn, que é essa escritora dinamarquesa. Quando eu fui para esse livro, muito por tema do que teria uma relação com ruptura, trata de relações de trabalho, mas esse livro é muito mais do que isso. Esse livro, ele vai na linha Black Mirror e ele, para mim, ele atinge certinho o objetivo de tratar dessas relações da tecnologia, que nos faz muito pensar até que ponto... Desde Blade Runner, né? Até que ponto você pode considerar uma pessoa como humana? Ou o que é o humano, tá? É um livro que fala também muito de relações com objetos. E ele não tem uma proposta rebuscada, porque ele é feito com forma de relatos. E livro em forma de relatos, a tendência para mim, pro meu estilo, é que eu me disperse, que fica uma coisa muito vazia. Esse é um livro que me deixou perdida também. E tem muitas coisas aqui que eu precisei trabalhar junto com o autor para encaixar. E eu acho que esse ano foi... Eu também acho que na lista de melhores tem vários livros nesse sentido. Eu acho que eu pude aproveitar melhor livros que me estimulassem a trabalhar junto com o autor. Quero receber também os direitos. Porque é como se o autor fosse jogando coisas, mas quem monta a história é o leitor. E eu fiz isso e eu curti bastante. Eu vi que teve vários livros nesse sentido. Olha, não é ficção, mas é uma peça de teatro. E eu simplesmente fiquei apaixonada pelo Rei Lear do Shakespeare. Esse foi o 3º Shakespeare que eu pude ler. E essa jornada na obra do Shakespeare está sendo maravilhosa, muito por conta de todo o material que eu tô lendo em conjunto. Eu não sei se eu lesse essas peças somente, sem nada, se teria esse aproveitamento todo. Então isso está documentado aqui no canal, que eu fico muito feliz, porque aí outras pessoas que queiram aproveitar a obra do Shakespeare vão ter todas essas referências, né, com links e tudo. E eu cheguei no outra história que eu cheguei aqui, pensando num assunto, e o assunto parece que se desdobra em algo melhor, porque eu sabia que era uma peça que tratava sobre a velhice e uma espécie de abandono. Mas ainda tem mais. O Rei Lear, a gente tem a questão de envelhecer sem sabedoria.
as repercussões que isso pode trazer e a impossibilidade de reconhecer os verdadeiros afetos. Incrível. Aí tem também, que já apareceu na tag dos 50%, eu acho. Tem 2 livros que me surpreenderam pelo enredo, assim, que eu fiquei pensando assim, poxa, mas que enredo. Olha, um não foi surpresa, porque eu já conhecia a história. E eu li o Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago. Quando eu fui atrás para conhecer o Saramago, lá atrás, com as Intermitências da Morte, o Conto da Ilha Desconhecida, eu imaginava que eu não ia querer ler o Ensaio sobre a Cegueira, porque eu já tinha assistido ao filme. O filme é muito presente dentro de mim. Só que eu via que o Ensaio sobre a Cegueira é um livro que está na lista de melhores de praticamente todo mundo no YouTube que eu gosto, que eu já acompanhei. Acabei falando, não, eu vou ler. Vamos ver o que é ler o Ensaio sobre a Cegueira. Gente, isso aqui é um livro pautado no enredo. O texto do Saramago, pra mim, né? O texto do Saramago não é um texto que eu acho, especialmente no Ensaio sobre a Cegueira, que é um texto que combine com a história. Mas a história que ela é grandiosa. A ideia desse universo não é universo, mas desses desdobramentos muito realistas, por sinal, a grandiosidade do Saramago. Isso aqui é clássico, se não é ainda, acho que não sei, tem uma estrutura aí para considerar clássico, mas vai ser, não tem como. E outro livro pautado no enredo que eu me apaixonei foi esse aqui, é muito menos conhecido, uma pena, que é o William Melvin Kelly com o seu Um Tambor Diferente, que aqui ele cria um enredo no tema da escravidão, que para mim foi inédito, o olhar que ele escolhe tratar do tema da escravidão aqui. Um autor de lá dos Estados Unidos, no início do século XX, eu acho. Ai, gente, deixa eu ver se foi isso mesmo. Sim, ele é de 37 e ele nasceu em 1937 e que também foi esquecido por muito tempo, tá? Então uma história assim que eu recomendo, tá na lista de melhores do ano. Aí vem, vamos falar de coisa boa, de livro fofo de certa forma, e é A Casa do Marcerulho, de T.J. Klum. A Casa do Marcerulho se transformou no meu A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli, que eu brinco aqui no canal, que é o livro Coringa, na dúvida, A Cabeça do Santo. Aqui A Casa do Marcerulho, eu acho difícil alguém não se sensibilizar, porque normalmente, por mais duras que as pessoas sejam, não é possível que o coração não consiga se compadecer dessas crianças. Claro, eu acho que, diferente da Cabeça do Santo, eu acho que A Casa do Marcerulho, ele tá um pouquinho com o pezinho ali no infanto, um pouquinho no infanto juvenil, naqueles filmes que tinham na sessão da tarde ali na década de 90. E eu acho que por conta disso, pode ser que algumas pessoas adultas muito pragmáticas possam torcer o nariz ou achar que é um livro meio infantil, tá? Então ele tem uma barreira a se romper. Mas assim, o que eu digo sobre ele é que ele é fabuloso. E assim, muitas pessoas que gostarem do estilo do Charles Dickens, especialmente para tratar dramas infantis, eu acho que vão gostar muito da Casa do Marcerulho. E para tratar da bondade humana, mas aqui tem muito drama também, fica na lista de melhores do ano O Idiota do Dostoiévski. O Idiota do Dostoiévski se transformou no livro mais divertido do Dostoiévski que eu já li. Tem um boboque, mas acaba sendo um conto tão curtinho. Olha, ele tem dramas pesados também, mas acho que é o livro mais leve do Dostoiévski, pelo menos que eu já li até agora. Tem outros que eu ainda quero ler. E para quem já conhece o estilo do autor, vai se divertir com O Idiota e pensar um tema que é complicado pra gente pensar. A gente não tem tantas abordagens, que é a complexidade da bondade humana. Agora vamos pra maldade humana. Já vou inverter, porque tem O Impulso, de Ashley Aldrin, que eu li lá pelo começo do ano também, e que é naquele estilo suspense dramático. E a gente tem também aquele livro que deixa a gente um pouco perdida, que nem a narradora. Esse livro tem um narrador muito interessante, que ele é contado meio como cartas,
que ela tá falando sempre você, você, você. Pode ser a gente o autor, mas a gente sabe que é um personagem aí da história. Então a gente tem o tema da maternidade, que é um tema que pra mim, eu confesso que já tá um tema meio saturado. É cansaço meu, tá? Mas eu gostei. Eu consegui superar esse cansaço, que eu já li tanta coisa sobre esse tema. Só que aqui foi diferente. A maldade infantil, as relações de gerações de mulheres, então, junto com o suspense para quem gosta. E aí, nesse bloco, eu finalizo com um escritor que eu conheci esse ano e eu me apaixonei pelo texto. E a literatura russa realmente é difícil decepcionar. Eu tô falando de Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Aqui foi a porta de entrada porque eu quero ler outras obras do Turgenev. E eu tenho sempre o hábito de pegar uns livros mais curtos dos escritores que eu ainda não conheço, um conto, e é uma estratégia bem interessante. E olha que eu sempre me surpreendo, às vezes, em histórias curtas, escritores russos conseguem trazer profundidades incríveis, né? Então a gente tem o conceito do homem supérfluo aqui, um homem que já, essas histórias assim meio Ivan Ilitch, para quem já leu, tá? Acho que vai amar isso aqui. Um homem que já tá na beira da morte e vai se relembrar de uma época em que ele se apaixonou profundamente por uma moça. Esses temas relacionados aos afetos, eu acho que os russos narram também de um jeito meio filosófico, assim, do que é a insegurança amorosa, do que é não se sentir à vontade socialmente. Agora vamos para o próximo bloco, em que nós temos 7 livros que são as leituras meio fabulosas e fundamentais meio que da minha vida de 2023. Olha só, esses livros aqui, eles só estão uma categoriazinha acima dos demais por conta de ter atingido algo muito mais pessoal do que esses livros, né? Claro que toda lista e escolhas são pessoais, são emoções pessoais, mas aqui esses livros me atingiram de forma muito relacionadas à minha visão de mundo, a coisas que eu amei ter aprendido, ter visto de um ponto de vista que eu não via antes. Então eles têm um significado mais especial de ficarem marcados por muito mais tempo. Eu tenho a sensação que eles vão ficar marcados por muito mais tempo na minha vida e não deixam de ser também tão excelentes quanto esse bloco anterior. Eu não consigo fazer também um ranking, tá? Eu vou fazer do 7 até o... Depois eu explico. Eu vou começar pelo 7º, em que eu vou fazer um rankingzinho agora de 7 em diante, que é o... Começa com Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que combina muito com o livro da Utilidade do Inútil, que eu mostrei na lista de não ficção. E é um livro que eu fico pensando, eu me lembrei muito do Ítalo Calvino, em que tem um texto dele que ele fala de o quanto que ele gosta. Na opinião dele, ele acha que as histórias não precisam ter muitas firulas, muitas descrições para aprofundar o tema que elas querem tratar. As histórias simples podem ser extremamente profundas também. Eu acho que aqui o Calvino, se ele conhecesse Afonso Cruz, ele ia achar isso que eu tô falando. Porque, olha só, Afonso Cruz, ele consegue trazer uma história simples, um mundo que tudo é quantificado, tudo, emoções, tudo é utilitarista. E aí chega um poeta e uma família e a gente tem o olhar de uma menina aqui, sendo que ele não precisa falar muito para expressar tanto quanto que a importância das coisas que não são úteis pra gente. Sensacional. Em 6º lugar ficou Tolstói e o seu Felicidade Conjugal. Esse livro tem uma relação forte. Eu acho que ficou tão alto assim nesse critério dos grupos de livros aqui, muito por conta de um tema um pouco até inédito para mim na literatura e até no cinema, que é o tema da convivência de relacionamentos de um casal, de companheiros.
E também uma surpresa que eu tive de perceber o Tolstói avaliando um ponto de vista feminino com tanta propriedade. Eu acho que é tão difícil um escritor homem adentrar em questões muito profundas, mais femininas, e eu acho que ele conseguiu. Olha que eu já li Ana Karenina, mas no Ana Karenina eu não percebi tanto essa complexidade que o Tolstói faz, como ele faz aqui. Eu acho que talvez por conta que a narração aqui é no ponto de vista feminino, e a gente tem uma história de um apaixonamento, de uma diferença de idade de um casal, um apaixonamento de uma moça de uma forma idealizada, a união deles e a vida depois do casamento. Isso aqui também pode se considerar um tratado filosófico da opinião, talvez, do Tolstói, do que seria um relacionamento amoroso saudável, mas com conflitos também, com diferenças também. Vamos ao número 5. Aqui foi no final do ano. E, puxa, que negócio, foi um baque esse livro, porque o Escute as Feras, da antropóloga francesa Anastasia Martin. Eu comecei a ler esse livro já sabendo do assunto. Ela foi atacada por um urso, ela vai discorrer, outro livro que não precisou ser grosso, ser tão forte. Ela vai discorrer sobre a recuperação dela e ressignificar e se recuperar, se renascer praticamente depois desse ataque. E aí eu tenho um pé atrás quanto dramas que eu chamo aqui sensacionalistas, porque drama pelo drama, pra mim, eu não tenho essa curiosidade mórbida de ver sofrimento das pessoas. O não ficção que saiu da lista é esse, tá? Eu não tenho essa curiosidade, gente. Eu acho, assim, me faz até me sentir mal ler livro só de relato de tragédia, só pela tragédia, tá? Anastasia, ela me convenceu a partir da segunda parte do livro. O livro é dividido pelas estações do ano, e na primeira parte eu falei, ai gente, é muito detalhe, e eu disse, não, esse livro eu vou ler, porque tinha discussão do Leia, que eu acabei não podendo ir, fiquei gripada. Leia Mulheres, o grupo de leitura de mulheres aqui de Salvador. E aí, quando eu percebi depois o que ela pôde fazer com o que aconteceu com ela, o quanto que ela trabalhou sob o ponto de vista antropológico, e também tem muita psicologia aqui também, a superação dela, desse trauma, eu achei. E é outro livro que me deixava de certa forma até perdida, porque eu passava por partes que ela ia pra uma coisa tão que eu não... A sensação de que eu não estava entendendo, mas ao mesmo tempo parecia que existia algo meio ancestral, feminino, que me deixava compreender de certa forma o que ela estava falando. Então foi uma conexão assim forte com esse livro. E com certeza ele foi daqueles que eu gosto quando eu sinto que eu não exauri tudo do livro, porque uma releitura ainda vai ser melhor. O número 4, até aqui eu tô conseguindo tranquilamente botar uma ordenzinha, né? Coisa incrível foi ler Os Vestígios do Dia do Kazuo Ishiguro. Eu nunca tinha lido nada do Kazuo Ishiguro, esse escritor japonês, mas que viveu grande parte da sua vida lá na Inglaterra. Eu acho que o fato dele ser praticamente um escritor inglês, né? Porque ele só nasceu no Japão. Dá pra perceber pelo texto. Eu digo porque eu tenho uma certa dificuldade de conexão com a literatura oriental, e eu tô assim, indo mais em direção a ela justamente para compreender melhor. Aqui o texto foi um texto que já me tomou por completo, e eu nem tô falando aqui da história, que é maravilhosa, que é o olhar que ele escolhe contar ali o período da Primeira Guerra, outro livro, né, que é o período da Primeira Guerra até a Segunda Guerra, mas do ponto de vista de um mordomo de uma mansão de alto luxo, e que reuniões políticas acontecem ali. A parte histórica desse livro, acredito que muitos chamem a atenção, porque tem diversos encontros aqui que eu percebia que, olha, ia botar no Google, essa pessoa teve uma relevância política na Europa e tal, mas para mim o forte é a própria relação do mordomo
tanto com a sua própria subjetividade, a relação dele com seus colegas e a relação dele com o trabalho, e uma espécie de retomada que a história começa a partir dessa retomada que vai existir, né, que é o começo da história, porque ela vai e volta no tempo, em se resgatar relações de sua vida e sua própria relação com o trabalho, do que é se perceber sua personalidade sempre pautada a servir o outro, é tratado aqui de um jeito brilhante. E esse livro do Kazuo Ishiguro, não sei se outros livros do autor são assim também, me trouxe uma estética de texto que eu particularmente amo e que eu venho falando aqui no canal desde 12 anos de escravidão, do Salomão Nosso, em que eu tenho vontade, se eu quisesse um dia escrever, eu tinha vontade de escrever desse jeito, sabe? Um jeito que eu acho tão bonito, não é difícil, não é simples, de frases curtas, que eu não sou tão chegada. Esse livro é perfeito. E nesses 3 livros que estão faltando pra a gente fechar esse vídeo, eu vou tomar a iniciativa que esses 3, eu ficava toda hora, não, esse é o segundo, não, esse é o terceiro, não, esse é o primeiro, não, esse é o terceiro, não, esse agora é o segundo, não, acho que não. Então eu vou tomar a iniciativa, ao invés de a gente ter uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze, eu quero fazer 3 medalhas de ouro e você vai vibrar aí comigo, bora, me ajude, tá? Coloca aqui também nos comentários se vocês vão gostar dessa lista, se vocês estão gostando do que viram até agora, e o top 3 de vocês. E então eu vou ter top 1, que são 3, tá? Então eu tô falando de O Sonho e a Fúria, de William Faulkner, um livro que ficou como um dos meus preferidos da vida. Um livro que tem 2 vídeos aqui no canal para você se deliciar. É um livro que eu considero que realmente ele tem uma certa dificuldade, mas dá uma olhada lá no vídeo do vlog que eu li, que eu deixo lá até uma dica de metodologia de leitura que pode ajudar você a ler. Você decide se quer fazer de outro jeito, mas dá uma chance para isso aqui é fenomenal. Aliás, esses 3 livros que eu vou falar, eu terminei 2023 com a sensação de gratidão tão grande, de dizer assim, poxa, eu passar pela minha vida e ter lido esses livros, que beleza, que maravilha, como eu me sinto, de certa forma, privilegiada de poder ter vivido essas histórias, ter vivido essas emoções lendo esses livros, né? O segundo é Água Fresca para as Flores, acho que esse vocês não esperavam, foi no finalzinho do ano, eu não esperava também, eu fui tão surpreendida quanto você. Água Fresca para as Flores, da escritora francesa Valérie Perrin, e que trata do tema da morte, de uma delicadeza, gente. Olha, esse livro aqui ainda não tem vídeo, mas fica aqui no canal, dá uma olhada se você tá inscrito, porque já tem publicado, só tá privado, ainda vai ficar público, tá? Mais pra frente, ainda nesse mês, uma discussão maravilhosa pra gente pensar, de certa forma, um resgate, né? Se restabelecer na vida diante das perdas. Incrível, incrível esse livro. Só eu olho pra ele, eu já começo a... Se eu ficar aqui um pouco calada, eu vou me emocionar. E o incrível Grande Sertão Veredas, que foi o primeiro vídeo do ano. Você já assistiu o primeiro vídeo de 2024 deste canal? Então foi um vlog de leitura de Grande Sertão Veredas, que eu li aí no mês de novembro, um pouquinho de dezembro. Isso aqui é um dos meus livros da vida. Isso aqui eu fiquei muito feliz de ter conseguido atravessar. Foi mais fácil do que eu pensei, mas esse aqui é outro livro que é bom você se organizar também para ler, porque ele no começo tem assim um pouco de dificuldade, mas a gente vai ter alguns vídeos para conversar sobre ele, e eu vou falar um pouco também de dicas para você atravessar, especialmente o começo dele, tá? Isso aqui é uma jornada que fala sobre morte, sobre amor, sobre medo, sobre coragem. E, gente, isso aqui ainda tem a coisa da linguagem. Isso aqui é lindo demais. Eu tô procurando, se você souber, você me fala. Porque eu ficava lendo isso aqui meio em voz alta. Assim, grande parte eu li em voz alta. Porque é lindo, é nossa língua. É uma linguagem que tem uma poesia aqui também, tá?
simplesmente sensacional. E eu acho que a gente pode encerrar a lista de melhores do ano do canal Comparando Livros de 2023. Olha, esse tipo de vídeo eu já fiz em anos anteriores aqui do canal, e se você gostar, você pode acompanhar, que eu vou deixar o link dos vídeos anteriores no box de descrições desse vídeo no YouTube, tá? Eu vou querer saber a sua lista de preferidos do ano, e vamos para mais um 2024 cheio de leituras fabulosas pra gente.